Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando na estreia do Telefone Preto 2, que chegou fazendo até mais dinheiro do que o seu antecessor. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Se vocês ainda não me seguem por lá, me sigam, eu tô sempre trazendo conteúdo aqui para os dois canais. Então vamos entrar de cabeça no top 5, começando, obviamente, como eu já citei, pelo Telefone Preto 2, que é um filme que atraiu bastante gente, é um dos grandes sucessos recentes do terror. E o segundo filme teve uma abertura ainda melhor do que o seu antecessor, que foi lançado em 2021. Então o primeiro filme já foi lançado faz algum tempo. E o primeiro filme, né, que teve uma abertura de 23 milhões de dólares, acabou fazendo um resultado muito bom de 161 milhões, isso com um orçamento de 18 milhões de dólares, que foi um resultado muito bom, um multiplicador muito bom também, né, para um filme, teve um multiplicador quase 4, né, ou seja, ele fez na abertura 23 milhões, acabou fazendo 90 milhões em território americano, não chegou a um multiplicador de 4, mas foi um multiplicador muito positivo para um filme de terror, né, o filme com Ethan Hawke fez bastante sucesso, e o filme 2 agora teve uma abertura superior, mas, como é de costume, o filme teve um orçamento muito maior do que o primeiro filme, então as chances dele ser tão lucrativo quanto o primeiro foi não são tão grandes assim, mas é uma aposta muito mais certeira, né? O filme teve um orçamento que foi de 18 milhões para 30 milhões, mas ele teve uma abertura um pouco superior também. Isso somado ao fato de que o filme pode ganhar uma visibilidade maior no mercado mundial, porque muitas pessoas podem ter assistido em um serviço de streaming e agora querem assistir o filme numa sala de cinema, então o potencial para o filme conseguir se manter é muito bom, né, nesse sentido. E o filme chega já no seu primeiro final de semana a 42 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. Então, é um resultado positivo, como eu falo para vocês, é sempre bom quando um filme consegue bater o seu orçamento já no primeiro final de semana, porque o ideal no final da sua corrida é que o filme tenha feito 3, 4, 5 vezes o seu orçamento, então é sempre bom que ele já consiga quebrar essa barreira já na primeira semana. A gente tem outros filmes aí que com alguns finais de semana ainda não conseguiram o que o Telefone Preto 2 conseguiu já no seu final de semana de estreia. Então 42 milhões com orçamento de 30, se o filme tiver um multiplicador 3, por exemplo, que foi mais ou menos o que o primeiro teve, né, um pouco menos até do que o primeiro teve, o filme chega a uma marca aí de 120, 130 milhões de dólares com orçamento de somente 30. Lógico que o lucro não fica todo para o estúdio, né, porque uma parte considerável do que é arrecadado na bilheteria fica para as redes de cinema, mas já é um sinal muito positivo para esse filme. Na segunda posição, um filme que teve um primeiro final de semana horroroso e um segundo final de semana ainda pior, né, porque não só ele teve uma estreia ruim, como ele teve uma queda muito alta do primeiro para o segundo final de semana, ficou o filme Tron Ares. O filme teve uma queda de 65%, que é desastroso para um filme que já deixou muito a desejar no seu primeiro final de semana. Mais um dos grandes fracassos recentes da Disney, possivelmente até o maior deles, porque o filme no seu segundo final de semana não conseguiu nem bater o seu orçamento, então tudo que eu falei a respeito do Telefone Preto 2, agora a gente pensa no completo contrário. O filme em 2 finais de semana chegou a somente 100 milhões de dólares, está com cerca de 102 milhões de dólares, e normalmente o filme já traz 80% do que ele vai fazer nos seus primeiros 2 finais de semana, ou pelo menos 70%, 60%, depende muito da longevidade do filme, mas é difícil imaginar esse filme conseguindo bater o seu orçamento de 180 milhões de dólares. A Disney continua apostando, né, no Tron, é uma franquia que eles tentam reviver de tempos em tempos. Muitas pessoas discordaram, né, quando eu falei isso no final de semana passado, que o filme é sobre qualidade e assim por diante. Eu entendo e foi justamente isso que eu falei. Eu acho legal que a Disney investe em Tron, mesmo sem ser uma franquia de enorme sucesso que vai trazer um retorno garantido, mas isso ajuda a mostrar também por que os estúdios não investem quando uma franquia
para de fazer sucesso, por que que muitas vezes ela é deixada de lado, mesmo que os filmes sejam bons, mesmo que os filmes sejam bem recebidos, porque não é muito viável. Agora a gente está com o terceiro filme dessa saga Tron, o terceiro filme que decepciona nas bilheterias. Lembrando que Tron, o Legado, se fosse lançado hoje, provavelmente seria considerado um sucesso, porque ficaria em pé de igualdade com outros filmes, né, filmes de super-herói, inclusive. E por que eu falo isso? Porque com um orçamento de 170 milhões de dólares, Tron o Legado fez 400 milhões, então fez praticamente 2,5 vezes o seu orçamento. Eu acho que eles deveriam ter feito uma sequência mais rápido, porque se eles tivessem lançado lá em 2014, por exemplo, uma sequência do filme Tron, provavelmente o filme tinha mais chances de ter feito 450, 500 ou até 600 milhões de dólares, porque as pessoas que assistiram Tron Legado e que gostaram estariam animadas para assistir uma sequência. Só que eles levaram mais tempo do que o James Cameron, né, que levou entre 2009 e 2023, né, levou muito tempo para fazer o Avatar 2. A gente vê que Tron 3 levou mais tempo ainda para ficar pronto. Não que ele tenha levado todo esse tempo, mas demorou muito para o filme sair do papel. Então esse não só é um fracasso recente da Disney, né? Mais um fracasso recente da Disney, como mais um fracasso recente para a carreira do Jared Leto, né? O Jared Leto realmente teve uma queda muito grande, né, em termos de qualidade de filmes e também em termos de bilheteria. Ele fez não só Morbius, né, que ficou famoso por ser um grande fracasso, por ter sido um filme mal recebido, e agora Tron Ares. E aí na terceira posição ficou um filme do Aziz Ansari, dirigido pelo Aziz Ansari e estrelado pelo Seth Rogen, pelo Keanu Reeves, pela Keke Palmer e pela atriz lá que faz Grey's Anatomy, eu sempre me esqueço do nome dela, mas parece um filme muito interessante, conta a história do anjo Gabriel e é uma história de troca de corpos, né? Então a gente vê o Aziz Ansari no corpo do Seth Rogen e vice-versa. É uma base, né, para um filme muito clichê, mas eu acho que tem atores bons o suficiente para trazer uma comédia interessante. Eu fiquei animado para assistir o filme Good Fortune, né, que aqui no Brasil é Quando o Céu se Engana. É o primeiro filme do Aziz Ansari, né, como diretor. Eu gosto muito dele porque ele fez a série Parks and Recreation, que é uma série que eu gosto muito. Ele faz o Tom Haverford, né, na série, então eu colocaria entre minhas 10 séries de comédia favoritas de todos os tempos, aquela série com Chris Pratt, com a Amy Poehler e assim por diante. Então é um filme que com certeza eu vou assistir quando eu tiver possibilidade. O filme não teve uma estreia positiva, o filme abriu com 6,2 milhões de dólares e teve um orçamento também de 30 milhões. Então as pessoas que falam: ah, não se fazem mais filmes com orçamento mediano, os estúdios só querem saber de grandes blockbusters, esse cenário já mudou, né? Muitos estúdios voltaram a investir em filmes de baixo orçamento, ou pelo menos de orçamentos medianos, e tá aí mais um resultado negativo, né, para um filme com esses orçamentos. Parece que hoje ou é uma aposta mais certeira, um filme original com orçamento mínimo, ou não tem praticamente nenhuma possibilidade de um filme original trazer muito dinheiro, a menos que seja um filme de terror. Filmes de comédia realmente não tem mais espaço nas salas de cinema. Provavelmente esse filme mesmo foi uma aposta da Lionsgate, mas provavelmente ele já tem a pretensão de ganhar dinheiro com esse filme em plataformas de streaming. Eu acho que vai ter muito mais visibilidade do que nas salas de cinema. Infelizmente, a gente está ouvindo isso com muita frequência, que a comédia morreu, e está cada vez mais do que provado. Comédia é um gênero que foi quase que absorvido por outros gêneros, né? Porque você tem ali os alívios cômicos, você tem filmes de super-herói, que tem muitas cenas de comédia, mas comédias mais puras é muito difícil você ver nas salas de cinema trazendo um grande sucesso. Óbvio que a gente teve ali no final da década de 2000, 2010, né? Se Beber Não Case e alguns outros filmes que trouxeram muito público, mas aquele foi o último momento de glória, né, digamos assim, de grandes filmes de comédia. E pessoal, antes de continuar, eu queria dar uma olhadinha com vocês no NordVPN. Faz tempo que eu não falo aqui, acho que faz quase um mês que eu não abordo aqui no canal, e vale muito a pena, né, a VPN mais avançada. Eu já li, né, essa análise da TechRadar, que é o melhor VPN que julgou, né, que é o melhor VPN de todos. E uma VPN é a rede privada virtual, ajuda a proteger o seu computador, faz com que você consiga acessar a internet de outros países, né? Como eu disse, eu analisei as primeiras vezes aqui no canal o Hulu, utilizando a internet lá dos Estados Unidos para acessar o Hulu de lá.
Então, quando eu entro num computador que não é o meu, né, eu entro através de um VPN, basta você acessar o site, você consegue utilizar o NordVPN. Então, é muito legal, eu recomendo para todo mundo e tem uma promoção muito boa, 73% de desconto e 3 meses extras. Então, sai por um preço de R$ 8,90 por mês, o plano básico, R$ 10,90 o plano Plus e R$ 13,90 o plano completo. Então vale muito a pena, você tem 1 tera de armazenamento em nuvem, gerenciador de senhas, bloqueador de anúncios, proteção anti-malware, VPN, seguro e rápido, obviamente, e tem a garantia de reembolso de 30 dias. Então, se você não gostar, você pode simplesmente pedir o reembolso, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários para vocês darem uma olhada. Na quarta posição, o filme do Paul Thomas Anderson, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, continua tendo quedas razoáveis, né? Não são quedas altas, mas também não são quedas sensacionais de um filme que vai ter uma longevidade gigantesca. O filme caiu 41% e trouxe mais 4 milhões de dólares, que é um resultado não tão bom assim para um filme que acabou de bater o próprio orçamento. O filme chegou a 162 milhões de dólares, mas tem um orçamento entre 130 e 150, depende do lugar que você olha, mas eu peguei o mais baixo, que é 130 milhões, que é um orçamento muito grande para um filme como esse. Mais uma vez falando, né, o Paul Thomas Anderson é notório por não trazer lucratividade, então ele é sempre uma aposta, vamos dizer, um risco de longo prazo, porque eu acho que os estúdios apostam mais na longevidade dos filmes. A gente tem filmes aí como Sangue Negro, filmes que são icônicos. Então não é um diretor que tem um apelo comercial sensacional, diferente do Leonardo DiCaprio, que é um ator que consegue sempre trazer grandes números. Eu acho que é por isso justamente que esse filme já é o maior sucesso da carreira do Paul Thomas Anderson, batendo de longe o Sangue Negro. Então a gente tem na carreira do Leonardo DiCaprio filmes muito maiores, né, digamos assim. Ilha do Medo, 294 milhões, A Origem, 839 milhões, o filme de J. Edgar, que foi um dos poucos fracassos recentes do Leonardo DiCaprio, Django Livre com 426, o Grande Gatsby, 353, o Lobo de Wall Street com 407 milhões de dólares, O Regresso com 532, Era Uma Vez em Hollywood com 392 e finalmente esse filme com 162. Então seria, entre aspas, o segundo pior filme em termos de performance e mesmo assim é o maior filme da carreira do Paul Thomas Anderson, batendo Sangue Negro, batendo Vício Inerente, batendo Mestre, batendo Trama Fantasma, né, e batendo Licorice Pizza. E fechando o top 5 com uma queda acentuada também para um filme que teve uma estreia baixa, ficou O Bom Bandido, ou o filme The Roofman, estrelado pelo Channing Tatum. Né, o Channing Tatum trouxe 3,7 milhões de dólares no segundo final de semana, que não foi um resultado bom, apesar de ser um cara muito famoso, né? Ele é o Magic Mike, etc. Apareceu no filme Deadpool e Wolverine. Então ele é um cara com uma notoriedade muito grande, mas ele não tem tantos sucessos assim. Eu, particularmente, acho que Anjos da Lei é uma franquia que permitiria muitas sequências. Eu acho que eles já deveriam ter feito um terceiro filme, apesar de filmes de comédia não terem um histórico muito positivo, né, quando se transformam em grandes franquias. Mas eu acho que o primeiro funcionou muito bem, o segundo eu acho que é melhor ainda, ou pelo menos no mesmo nível, e eles simplesmente largaram mão. Então eu acho que eles deveriam fazer, porque nem o Channing Tatum, nem o Jonah Hill estão num momento sensacional na carreira, então eu acho que seria um casamento ali inevitável a essa altura. Eu acho que eles deveriam fazer mais filmes dos Anjos da Lei. Como eu disse, comédia, né, comédias originais, muito difícil de fazerem sucesso ultimamente, mas eu acho que Anjos da Lei 3 seria uma das poucas que conseguiria atrair parte do público de volta. E o filme chega a 17 milhões de dólares com um orçamento de 18. E ele já está no seu segundo final de semana, então, novamente, isso é um péssimo sinal, porque o filme dificilmente vai conseguir dobrar o que ele fez até o momento, lembrando que esse filme não teve uma estreia muito grande ainda, né, ao redor do mundo. Pode ser que consiga, com o mercado internacional, trazer mais dinheiro, mas até o momento não está sendo bem sucedido. Na sexta posição ficou o filme Truth or Treason, que seria Verdade e Traição, que é um filme a respeito da Alemanha, né, na época lá da guerra, e o filme
ele foi feito pela Angel Studios. A Angel Studios é aquele estúdio que eu já falei várias vezes aqui com vocês. Eles não liberam quanto que os filmes custaram, eles têm aquela política de pay it forward, que você pode receber dinheiro, você pode pagar dinheiro, quer dizer, para outras pessoas assistirem os filmes, que é uma estratégia interessante e que tem funcionado, porque a Angel Studios lança muitos filmes, mas é difícil de analisar. Eles sempre estão nessa casa de quinta posição, sexta posição, então eles estão conseguindo trabalhar muito bem, mordendo as beiradas, né, digamos assim. Os filmes não precisam ser enormes sucessos, como O Som da Liberdade foi, mas eles conseguem continuar produzindo esses filmes. Esse filme abriu com 2,7 milhões de dólares. Então, muito difícil saber se é um resultado satisfatório ou não, se a gente não tem nem noção do orçamento. Na sétima posição, trazendo mais 1,6 milhão de dólares, ficou A Casa de Bonecas da Gabi. Na oitava posição, ficou o novo filme, né, Invocação do Mal, que tá já no seu sétimo final de semana e continua trazendo muito dinheiro, inclusive bateu It Capítulo 2, que é um dos maiores filmes de terror recentes, não bateu o primeiro, tá longe ainda dos mais de 700 milhões de dólares que o primeiro It a Coisa fez, o primeiro que eu digo dessa nova, né, versão aí. E o filme chegou a 482 milhões de dólares, então ele trouxe mais 9 milhões no final de semana passado para esse, que continua sendo um resultado legal. O filme tem reais chances de chegar a 500 milhões de dólares, que é uma marca bastante invejável para um filme de terror. E o filme, eu não preciso nem mostrar mais, né? Ele é de longe o filme mais bem sucedido da franquia, batendo, né? Bateu os 400, bateu de longe os 400. Na verdade, nenhum outro filme tinha batido nem 330, ele já chegou a 480. Então essa franquia só ganhou popularidade aí nos últimos anos. E saindo do top 10 ficou Demon Slayer, que tá com 665 milhões de dólares, um resultado fenomenal, né, para um filme que não é americano, para um filme que acaba de se tornar que se tornou algumas semanas atrás o maior filme japonês de todos os tempos. E como eu falei para vocês na semana passada, né, a respeito do filme do The Rock, Smashing Machine ou Coração de Lutador, é inegável que parece que a A24 tá tentando enterrar o filme para esconder o fracasso que foi. Né, o The Rock, pelo menos pelo que eu vi, parou de postar muita coisa a respeito do filme. Ele já também vai tentar mudar, né, para a próxima fase da carreira dele, porque o filme do segundo para o terceiro final de semana caiu 81%. Então já entrou naquela área vergonhosa, né, de tipo assim, vamos ignorar, vamos partir para a próxima, porque o filme, para vocês terem uma ideia, em 3 finais de semana, ele fez somente 11 milhões de dólares, não 11 milhões no primeiro, no segundo e no terceiro, não, 11 milhões somando as 3 semanas. Então um resultado muito ruim em território norte-americano, e a fama do The Rock parece que não é tão grande assim, porque no mundo inteiro o filme está com somente 18 milhões e com orçamento reportado de praticamente 50. Então o filme, em 3 finais de semana, não conseguiu chegar nem, né, praticamente a 1/3 do seu orçamento. Ele precisaria fazer 10 vezes o que ele fez para se tornar lucrativo. E eu acho que esse filme, né, mesmo que muitas pessoas tenham aclamado The Rock por tomar um caminho diferente na carreira, o The Rock fazer o papel de um lutador talvez não tenha sido uma mudança tão radical assim, né, porque ele ainda tá usando, né, a forma física dele ali no papel, ele ainda tá fazendo um papel de lutador, que ele é um lutador na WWE, né, ele tem lutas épicas ali, né, naquele esporte meio fake. Então, eu acredito que não foi uma mudança tão grande quanto as pessoas fizeram parecer, né, que ele estava tomando um rumo muito diferente. Eu acho que o que o Dave Bautista fez, por exemplo, naquele filme lá da cabana, eu não lembro exatamente o nome, né, que é um filme do M. Night Shyamalan, ele fez alguns outros filmes também que foram bem interessantes. Eu acho que foi uma mudança mais radical do que isso que o The Rock fez agora. Mas falando acelerado agora a respeito dos outros filmes, Os Estranhos, capítulo 2, só com 18 milhões de dólares, então um resultado muito fraco, e o filme já praticamente saiu das salas de cinema. Depois a gente tem Downton Abbey, que continua trazendo pouco dinheiro por semana, mas chega a 98 milhões de dólares, um resultado não muito bom considerando o orçamento alto do filme. Os Caras Malvados 2 continua trazendo, fez 9 milhões, se eu não me engano, na última semana chegou a 234 milhões de dólares, que é um resultado legal. O filme
tá praticamente em pé de igualdade com o primeiro, que não parecia ser algo tão fácil de acontecer quando o filme estreou com uma expectativa... Quando o filme estreou com 22 milhões, né, o primeiro estreou com 23, mas parecia que esse filme não chegaria no mesmo patamar. Isso de fato aconteceu, né, com uma longevidade muito grande. Aí vamos falar a respeito do fim de semana passado aqui no Brasil. Na primeira posição ficou Tron Ares com 5,7 milhões de reais. Lembrando que aqui eu tô falando de reais, então foi pouco mais de $1 milhão, um resultado muito fraco para um filme da Disney, né, para um filme de grande orçamento. A Casa de Boneca da Gabi fez 3,3. O filme Perrengue Fashion, que eu devo admitir, eu li o nome, eu pensei automaticamente, deve ser um filme da Ingrid Guimarães, sem saber absolutamente nada a respeito do filme. Eu entrei para ver e de fato é um filme da Ingrid Guimarães. Depois o filme Invocação do Mal 4 fez 1,4 milhão de reais e finalmente Uma Batalha Após a Outra, 1,2 milhão de reais. E o top 5 do ano no Brasil não mudou nada, então falando bem rápido, Lilo e Stitch, Como Treinar Seu Dragão, Minecraft, Invocação do Mal e Superman. Invocação do Mal já tinha empatado com o Superman no final de semana passado. Nos Estados Unidos, a gente também não viu nenhuma mudança considerável. Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Os Pecadores. Interessante, né, que Lilo e Stitch e Minecraft estão literalmente empatados. Minecraft um pouquinho acima, mesmo que a Disney tenha feito uma artimanha ali para conseguir chegar no filme Minecraft, não conseguiu bater em território norte-americano. Eu acho que a essa altura o Bob Iger mesmo devia fechar uma sessão, né, para conseguir ultrapassar pelo menos, porque morrer na praia ali praticamente empatado ficou meio feio para Disney, porque claramente foi um relançamento para conseguir atingir o Minecraft. E o top 5 mundial, também a mesma coisa, Nitsa 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Demon Slayer, que continua crescendo, mas não vai ser o suficiente para bater o filme Jurassic World. E os estúdios continuou basicamente a mesma coisa, né? O resultado de Tron muito fraco, não vai variar o resultado da Disney no acumulado do ano, porque o valor está sendo bem baixo, enquanto a Warner continua na liderança com praticamente 28% do mercado. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, eu queria pedir para vocês, se vocês não são inscritos, se inscrevam. Eu sei que praticamente 60% das pessoas que assistem o Clube da Bilheteria, que conferem toda semana, ainda não se inscreveram, então eu peço para vocês darem essa ajudinha, ajuda muito, é um quadro que eu trago todo domingo, agora já são mais de meia-noite, eu tô gravando aqui para vocês, então deem essa ajudinha, né, que ajuda o engajamento aí do canal, né, eu gostaria realmente de ver um crescimento aí por causa desse quadro. Então, não deixem de checar também o NordVPN, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.